Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. 1956. Pine Hollow era um lugar esquecido no mapa de Mississippi, uma cidade sufocada pela umidade dos pântanos e pela espessura invisível, mas muito real das leis não escritas da segregação racial. De manhã a névoa serpenteava entre os ciprestes retorcidos e à noite, os sapos cantavam como antigas preces a um deus que parecia ter desviado o olhar. O povo de Pine Hollow vivia de acordo com uma ordem ancestral tácita. Brancocha habitavam as colinas acima do centro da cidade. Casas vitorianas com varandas invernizadas, bandeiras tremulando ao vento, igrejas batistas onde sermões sobre moralidade eram feitos, exceto quando se tratava de justiça para os negros. Os negros eles viveram do outro lado da linha férrea em casas precárias, construídas com o suor de gerações de mãos calejadas. Não eram olhados. Eram tolerados. Até que ousassem falar abertamente ou simplesmente viver de forma um pouco digna demais. Na fronteira incerta entre as terras selvagens e os últimos postes de luz enferrujados, havia Isaias Walker. Ele tinha 45 anos, e carregou seus anos como uma cruz invisível. Dizia-se que falava pouco, que rezava sozinho, que arava seus campos como se estivesse cavando uma cova em cada sulco. Ele vivia em uma fazenda de madeira cinza, comido por musgos, herdado de seu pai, um ex-escravo liberto que teria escapado das correntes com um rifle e uma bíblia. Isaías era viúva há 7 anos. Sua esposa, Sarah, morrera de pneumonia que um médico branco se recusará a tratar a tempo. Daquele dia em diante, algo dentro dele se quebrou, não sua fé, mas sua terra esperança no entanto, ele nunca havia deixado esta terra. Ele cultivava milho, consertava o telhado todo outono e ajudava outros negros da região sempre que podia. Falava pouco, mas ouvia muito. Alguns diziam que ele havia sido soldado na Europa. Outros juravam tê-lo visto chorando na chuva, ajoelhado diante do túmulo da esposa. Mas todos concordaram em uma coisa: Isaiah Walker não incomodou ninguém, e acima de tudo nunca fez perguntas. É precisamente por isso que eles o escolheram. Naquela noite, o sol se punha lentamente atrás dos pinheiros, tingindo o céu de ocre e fogo. Isaiah voltava do campo com as botas cheias de lama e uma pá no ombro. Estava prestes a fechar o galinheiro quando ouviu o som inconfundível de um motor americano com excesso de óleo. Um Chevrolet preto brilhando apesar da poeira da estrada, entrou na garagem. Parou abruptamente em frente ao celeiro. 3 homens brancos saíram, silhuetas pesadas, movimentos lentos, olhares fixos. Isaiah não se mexeu. Limpou as mãos nas calças de lona e ficou ali, como uma árvore esperando a tempestade. O mais velho dos 3 deu um passo à frente. O xerife era o Whitmore. Um homem com a constituição de um touro velho, largo, enrugado e travesso de um olho, perigoso do outro. Ele usava um terno bege amassado, manchado na manga, e um chapéu gordo aparafusado em seu crânio. Na mão direita, uma bengala entalhada. Na esquerda, um cigarro que ele não fumava. O andador. A voz era rouca, desgastada, mas autoritária. Precisamos dos seus serviços. Um funeral. Discreto. Hoje à noite. Ele virou a cabeça e acenou com a cabeça para a caçamba da caminhonete. Lá, deitado em um caixão de madeira de cor clara, estava um corpo coberto com um lençol branco. Isaiah sentiu uma tensão surda subir-lhe à nuca. Olhou fixamente para o caixão sem dizer uma palavra. Você tem uma pá. Você tem braços. E você não é do tipo que faz perguntas, né? Acrescentou outro homem mais jovem, mascando tabaco. Isaiah não respondeu. Olhou o xerife nos olhos. E ele entendeu. Não era um pedido. Era uma ordem em traje. Naquele mundo, a recusa não era apenas uma falta de cooperação. Era um ato de rebelião. E para um homem negro, um ato de rebelião poderia se tornar uma sentença de morte. Então ele aceitou. Tudo bem. O que ele não sabia era que naquele caixão estava dormindo Clara Whitmore, a enteada do xerife. Viva! Clara tinha 26 anos, e toda a sua vida foi como um cartão postal envenenado. A filha de um pastor, educada numa escola para meninas em Atlanta, casada com Thomas Whitmore, filho do xerife, ela carregava o peso de um nome, um papel, um destino escrito por outros. Loira, bonita, educada, ela sempre pensou que suportaria a gaiola dourada em que estivera trancada, até que ela descobrira a verdade. Documentos, conversas a portas fechadas, cartas cifradas. Clara tinha percebido que o marido e o sogro estavam ligados ao tráfico de armas, aos grupos extremistas, às milícias que reinavam o terror nos bairros negros e latinos do sul. Ela ficou com medo. Depois quis conversar. Fuga. Alerta.
Mas em Pine Hollow, os segredos dos poderosos são protegidos no silêncio e na terra. Um sedativo no chá. Um médico corrupto. Uma certidão de óbito falsificada. E um caixão lacrado. Então o resto é confiado a um homem que eles pensavam ser invisível, um fazendeiro negro que só fazia o que lhe mandavam. Mas Isaiah Walker não era um peão. E naquela noite, no cheiro da terra recém-revolvida, quando Clara abriu os olhos, o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Isaiah chegou sozinho à clareira, com o coração pesado, a pá no ombro e a terra úmida grudada nas botas. O ar estava denso, carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade. Apenas grilos e sapos quebravam o silêncio da noite. A lua, pálida e velada, lançava sombras trêmulas no chão. Era uma noite feita para enterrar segredos. Parou perto do caixão estendido no chão, cercado por pinheiros retorcidos que formavam uma catedral escura. Respirou fundo, fincou a pá no chão e começou a cavar. Cada golpe na terra soava como um sino abafado no silêncio. Cavou sem pressa, como se esperasse que o trabalho retardasse o destino, que o tempo se alongasse e ele pudesse evitar o que já pairava no ar. Quando o buraco ficou fundo o suficiente, Isaiah enxugou a testa e ajoelhou-se diante do caixão. Hesitou com a mão pairando sobre a trava de metal. Uma última prece silenciosa lhe passou pela cabeça. Abriu. A primeira coisa que viu foi uma pálpebra se contraindo. Depois, uma respiração curta. Um gemido frágil e quase inaudível, como o farfalhar de uma folha. Isaiah recuou bruscamente, com o coração batendo forte nas têmporas e as mãos tremendo. Por alguns segundos, o mundo parou de girar. O canto dos sapos desapareceu. A floresta prendeu a respiração. Ajude-me! A voz sussurrou, quebrada, os lábios pálidos e rachados. Clara Whitmore não estava morta. Não era mais um funeral. Foi por pouco. Isaiah poderia ter fechado a tampa. Poderia ter enterrado a verdade, como tantos outros fizeram antes dele. Poderia ter dito a si mesmo que não era da sua conta, que era muito perigoso. Que neste país um homem negro não tinha o direito de interferir no destino de uma mulher branca, mesmo uma viva. Especialmente uma viva. Mas ele permaneceu ali congelado, lutando contra o instinto de sobrevivência e contra aquela outra voz, mais profunda, mais antiga, a de sua falecida mãe, a de seus ancestrais. Aquela que dizia, faça o que é certo mesmo que ninguém veja. Ele se abaixou. Passou os braços fortes por baixo do corpo congelado de Clara e a levantou do caixão como se carregasse uma verdade pesada demais para o silêncio. Ele a levou para um celeiro velho e isolado no fim de suas terras, onde ninguém havia estado por anos. Um lugar esquecido pelos homens, mas não pela memória. Feno outrora fora armazenado ali, animais abrigados. Naquela noite, abrigaram uma mulher que eles queriam silenciar para sempre. Ele a deitou em uma cama de palha limpa, envolveu-a em cobertores velhos e lhe deu água, gota a gota. Ela ardia em febre, o corpo tomado por tremores. Ele limpou os arranhões em seus braços, cobriu as marcas azuis em seus pulsos e sentou-se ao lado dela por horas, observando-a como se observa uma chama frágil. Por vários dias Clara viveu entre dois mundos, gaguejando trechos de frases, nomes e lágrimas sufocadas. Isaiah nunca respondeu. Ele apenas a olhava, silencioso, sólido, imóvel como uma árvore. Certa manhã, quando o amanhecer mal começava a penetrar pelas ripas de madeira, Clara abriu os olhos. Ficou ali parada, observando-o por um longo momento, como se quisesse ter certeza de que ele era real. Então, com a voz rouca, sussurrou. O porquê você me ajudou? Isaiah não respondeu de imediato. Sentou-se lentamente com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos calejadas entrelaçadas como se estivesse em oração incrédula. Então, deu de ombros levemente. Porque sou um homem, não um cachorro. Não havia heroísmo nem orgulho em sua voz. Apenas uma verdade nua e crua, uma que não podia ser enterrada. Nesse silêncio compartilhado, algo se teceu. Não era ternura. Ainda não. Era outra coisa. Um reconhecimento silencioso entre duas pessoas destruídas pelo mesmo sistema. Ela, prisioneira de um mundo dourado que se tornará uma gaiola. Ele, um exilado interno em seu próprio país, negado, apagado, mas ainda de pé. Naquele celeiro dilapidado, em meio ao render da madeira e aos suspiros do vento, eles encontraram um sopro de humanidade. E talvez, sem ainda saber, o início de uma aliança que nada poderia destruir. Enquanto Pine Hollow se agitava em meio ao burburinho de rumores e medos, a verdade espreitava nas sombras. Oficialmente, Clara Whitmore estava desaparecida. Falava-se de um possível sequestro, de uma fugitiva, alguns até sussurravam que ela havia se afogado, cansada de sua vida luxuosa.
Os jornais locais, sob a mão invisível do xerife, publicavam relatos vagos e açucarados, orquestrados para semear a confusão. Mas apenas uma pessoa sabia. E ele sabia que outra pessoa também sabia. O xerife Al Whitmore não era tolo. Ele havia construído seu reinado com base no medo, na intimidação e em uma profunda compreensão das fraquezas humanas. Rapidamente percebeu que o único homem fora de seu círculo que se aproximara do caixão era Isaiah Walker. E Isaiah, com seu olhar calmo e silêncio rebelde, representava um problema para ele. Então ele deu início à caçada. Oficialmente era uma investigação. Na realidade, era um expurgo silencioso. Os vizinhos de Isaiah foram interrogados rudemente, especialmente os negros. Campos foram revistados. Cães farejadores vagavam pela floresta como fantasmas. Crianças foram acordadas no meio da noite, seus pais forçados a manter os olhos baixos sob o brilho intenso das lanternas. A mensagem era clara: ninguém protege alguém que o xerife está procurando. Mas Isaías não estava sozinho. O reverendo Moses, o idoso pastor negro do bairro, discreto mas profundamente respeitado, teve o cuidado de encobrir seus rastros. Ele alegou ter visto Isaiah em sua igreja na noite do desaparecimento. Organizou orações, cânticos e reuniões de fachada, qualquer coisa para desviar a atenção. Sob sua batina surrada, Moses era um estrategista. Ele sabia que a fé podia ser um escudo, mas que às vezes também precisava se tornar uma faca. Annie Mae, a enfermeira clandestina de gestos gentis, mas olhar penetrante, contrabandeava remédios e suprimentos para o celeiro sob o pretexto de visitar os doentes. Ela conhecia cada caminho, cada passagem, cada rosto que guardava segredos. Ela cuidara de gerações de vidas invisíveis e agora também se importava com a verdade. Enquanto isso, Clara descobria outro mundo. Um mundo onde cada saída poderia ser fatal. Onde cada palavra poderia condenar uma família. Onde o silêncio não era covardia, mas uma estratégia de sobrevivência. Ela via os olhares desconfiados, os gestos comedidos, a dignidade ferida, mas intacta, de um povo que tentavam apagar sem sucesso. Certa noite, à luz bruxuleante de uma lamparina a óleo, ela pegou a mão de Isaiah. Esse gesto em outro contexto teria sido impensável. Mas ali no coração de um perigo real, as convenções sociais haviam ruído como uma velha varanda em uma tempestade. Se eu sair dessa, quero denunciá-los, disse ela. Sua voz tremia, mas seu olhar era firme. Isaiah, sentado à sua frente, encarou-a por um instante. Então simplesmente respondeu: então nós vamos ajudar você a sair dessa. Era o início de um plano, frágil como vidro, mas movido pela convicção. Através do reverendo Moses, estabeleceu-se contato com James Olovay, um jovem advogado negro de Chicago, que havia retornado ao sul para defender seu povo. Olovay era ousado, treinado no norte, mas forjado na raiva. Ele sabia que a verdade não bastava. Ela precisava ser protegida, escoltada, exposta no momento certo, sob a luz certa. Numa noite sem lua, Clara foi discretamente levada até Jackson. A estrada era longa, pontuada por paradas escondidas, trocas de veículos e silêncios opressivos. A cada curva, ela rangia os dentes, convencida de que o xerife apareceria. Mas ela chegou. Em um escritório neutro e impessoal, sob a discreta proteção de um agente do FBI contatado por Olovay, Clara prestou uma declaração oficial. Não uma confissão. Um ato de guerra. Ela contou tudo. O tráfico de armas, a intimidação orquestrada de famílias negras, os desaparecimentos misteriosos disfarçados de acidentes. E, acima de tudo, o funeral. O caixão. O sedativo. A traição de um pai, de um marido, de uma cidade inteira. Quando a notícia saiu na imprensa, foi como se uma represa tivesse rompido. Os Whitmores foram presos. O xerife caiu do pedestal furioso, latindo negações que ninguém mais ouvia. Thomas, o marido, foi arrastado para fora do escritório, pálido e abatido. O escândalo se espalhou para além das fronteiras do Mississippi. Jornalistas correram, fotos foram tiradas. Pela primeira vez, os poderosos tremeram. Clara, por outro lado, foi colocada sob proteção federal. Ela recebeu um codinome, um novo endereço, uma nova vida. Mas sabia que nunca mais recuperaria sua antiga vida. Isaías, por sua vez, foi interrogado. Por um longo tempo. Queriam saber o que ele sabia, por quanto tempo quem o havia ajudado. Ele respondeu pouco. O que disse foi simples, irrefutável, digno. Então o soltaram. Não, obrigado. Sem desculpas. Ele voltou para casa sozinho, mas com a cabeça erguida. O coração em paz. A terra que ele cultivava não havia mudado, mas ele sim. E agora ele sabia que um homem, mesmo sem título, sem voz, poderia abalar um império construído sobre a injustiça.
2 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que a verdade perfurou o pesado silêncio de Pine Hollow. A cidade parecia ter recuperado o fôlego, mas por trás da aparente quietude, muitos sabiam que nada jamais seria o mesmo. Isaiah Walker havia parado de arar seus campos. A terra, antes tão viva quanto ele, havia sido deixada em pousio, como um coração em pausa, um território à espera. Todos os domingos, os vizinhos viam Isaiah caminhando lentamente em direção ao seu campo perto do pântano, uma figura ereta, porém solitária. Uma sombra familiar deslizando pela grama alta amarelada pelo sol de verão. Ele se sentava ali de frente para a vastidão silenciosa, o olhar perdido no reflexo turvo da água parada. Alguns sussurravam que ele estava rezando, outros que conversava com os fantasmas do passado. Mas ninguém ousava perturbar esse ritual. Numa tarde de outono, enquanto o vento começava a farfalhar as folhas secas, um carro preto apareceu na estrada de terra que levava à fazenda. Um carro vindo do norte, com placas nunca vistas naquela parte do país. Parou lentamente. Isaiah, que observava o horizonte, virou a cabeça. Uma mulher saiu, vestindo um longo casaco azul escuro, com os cabelos castanhos presos em um coque impecável. Ao lado dela, uma garotinha de cachos grossos segurava sua mão com força. A mulher caminhou em direção a Isaiah com uma gentileza que ele não via há muito tempo. Era Clara. Isaiah, disse ela com a voz trêmula, mas resoluta. Ela puxou a menininha de trás dela. O nome dela é Hope. O nome ecoou no ar como uma promessa. Eu queria que ela te visse, continuou Clara, lançando um olhar de gratidão e respeito ao homem cansado à sua frente. Para saber como é um homem em um mundo que queria esmagá-lo. Isaiah ajoelhou-se lentamente, com os olhos marejados de lágrimas que ele havia retido por tanto tempo. Suas mãos ásperas e fortes seguravam a criança com cuidado, como se ela fosse frágil, mas já carregasse uma força imensa. Hope olhou para ele curiosa, como se lesse uma história inteira, uma batalha inteira em seu rosto. Isaiah sentiu o coração transbordar de uma emoção indescritível. Naquele toque simples e silencioso, havia a transmissão de um legado mais forte que as cicatrizes da terra e da alma. Clara permaneceu ali, ao seu lado, sob o farfalhar dos juncos, sob a suave luz do entardecer que acariciava o pântano. Esse momento suspenso tornou-se uma espécie de cerimônia silenciosa. O lugar onde a injustiça tentará enterrar uma verdade pesada demais. O lugar onde, apesar do medo e do ódio, a dignidade e a coragem sobreviveram. A terra pantanosa e cruel do Velho Sul finalmente prestou homenagem a uma verdade que nem a morte conseguiu enterrar. Uma homenagem silenciosa, uma ponte entre gerações, um testemunho vivo do que significa manter-se firme quando tudo mais nos empurra para a queda. Isaiah sentou-se lentamente, segurando Hope contra si, com o olhar fixo no horizonte onde o sol estava desaparecendo. Ela tem um nome que diz tudo, murmurou ele com a voz cheia de esperança e promessa. Esperança. Esperança. E neste campo abandonado sob o sopro do vento e o canto dos sapos, algo novo começou a crescer.